Você vai fazer a sua apresentação do trabalho de conclusão de curso. Para isso você vai dispor de 20 minutos. Durante a sua fala, quando atingir 15, faltando 5 apenas, eu vou só fazer um gesto sinalizando, indicando o tempo que te falta ainda para concluir a sua apresentação. Tá ok? Você está com a palavra, pode começar. Bom dia a todos que estão aqui presentes. Quero agradecer a oportunidade de apresentar a minha pesquisa. Quero cumprimentar o professor Ronaldo Bezerra. É uma honra ter você na minha banca. Doutor Edson, muito prazer em poder ter você na minha banca também. E o professor Paulo, que muito me ajudou nesse trabalho. Agradecer também a presença dos meus familiares, né? Sem eles eu não teria chegado até aqui. O tema da minha pesquisa é o direito ao esquecimento e o dever de informar. Quando eu comecei esse trabalho, muitos me perguntavam, mas o que é direito ao esquecimento? Do que se trata? A princípio, eu vou abordar os desafios que são impostos para proteger o indivíduo, o sujeito de direito e o Estado, que garante o acesso à informação. Bom, quando eu dei início à pesquisa nas doutrinas e tudo mais, percebi que não tinha como fugir do viés de direito civil constitucionalizado. Essa terminologia ela é muito utilizada pelos doutrinadores Pablo Stozzi, Miguel Reale, dentre outros. É um norte em que o direito civil ele é aplicado de acordo com a Constituição Federal, porque aqui nós temos dois ordenamentos jurídicos. De um lado, o direito privado, que é o Código Civil de 2002, e de outro lado, o direito público, que é a Constituição Federal de 1988. Não há como deixar de falar do princípio da dignidade humana. Primeiro porque ele é o pilar, a matriz de toda a pirâmide de Kelsen. A pirâmide de Kelsen é aquela hierarquia das normas e a Constituição Federal está lá no topo. Esse princípio da dignidade humana, ele se encontra praticamente em tudo, seja no dever de informar ou seja nos direitos da personalidade. Porque quando eu falo em dever de informar, eu encontro respaldo no artigo 5º, nos respectivos incisos. Nosso país, né, passou por uma conquista depois da ditadura, em que a liberdade de expressão ela é uma garantia fundamental. E, por outro lado, quando eu falo em direitos da personalidade, na parte geral do Código Civil de 2002, eu encontro os artigos 11 ao 21, em que eu vou falar do direito à intimidade, imagem, honra, privacidade. Para produzir o meu trabalho de conclusão de curso, eu fiz a revisão bibliográfica através do método dedutivo. Foi um desafio, eu confesso, porque quando eu iniciei a minha pesquisa no ano passado não tinha muito estudo sobre o tema, mas felizmente em 2018 eu encontrei muita jurisprudência, entendimento doutrinário. O manual do Flávio Tartucci aborda no capítulo dele sobre direito ao esquecimento e diversos casos concretos que já vêm sendo aplicados no Brasil. O que eu quero atingir com a minha pesquisa? Primeiramente, a compreensão exata do direito ao esquecimento. Penso eu, como acadêmica, que para entender qualquer assunto é importante analisar o contexto histórico, como surgiu, a justificativa, todo o percurso que foi percorrido até atingir na via judicial, ou seja, na prática, e sob a égide do direito civil constitucionalizado. Mas vem o questionamento: quando surgiu o direito ao esquecimento e quais são os fundamentos jurídicos utilizados? Bom, no Tribunal da Califórnia, em 1930, foi um dos primeiros aparecimentos, né, do direito ao esquecimento. Coincidência ou não, uma mulher chamada Gabriele também, ela foi condenada por homicídio e houve ligação com a vida que ela levava. Ela era uma meretriz. Mas o tempo passou, ela constituiu uma família
E depois de muito tempo, ela viu um filme abordando esses fatos. A condenação dela, a ligação com a prostituição. E ela procurou os advogados e lá no Tribunal da Califórnia foi dado pedido procedente a essa autora, porque ela pediu a proteção aos direitos da personalidade. Ela questionou, né, através da representação do seu advogado, a privacidade dela, a honra dela e todos os outros aspectos inerentes ao direito da personalidade. Então, percebe-se aí, desde então, que no exterior já vem sendo debatido muito o direito ao esquecimento. Mas e no Brasil, né? O que interessa é o nosso país, a nossa nação. Aqui, o principal aspecto que eu percebi na minha pesquisa é o conflito entre indivíduo e Estado. Por quê? Nessa situação, qual é o interesse que deve prevalecer? O meu ou do Estado, que é soberano? Por que o tema é direito ao esquecimento e dever de informar? Porque aqui eu vou ter a colisão dos direitos fundamentais. Se por um lado eu tenho a pessoa que deseja ter algo esquecido, apagado, por outro lado eu tenho o Estado que precisa informar a sociedade, que tem a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, de opinar. E nós vamos ver ao decorrer da pesquisa como isso vai ser aplicado. Essa aqui foi a principal doutrina que eu utilizei, é de uma juíza, ela aprofundou muito a pesquisa dela em mestrado e eu achei interessante trazer esse trecho que faz parte do conceito ao direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento basicamente vai ser fatos pretéritos que vêm à tona depois de um lapso temporal e causa constrangimento e prejuízo na vida da pessoa. E aqui é bem claro, buscar viver a sua vida atualmente, né, sem a sombra, a escuridão do passado. E mencionando o princípio da dignidade humana, mais uma vez. É a autora Viviane Nóbrega Maldonado. E aqui no Brasil, o primeiro reconhecimento foi através do enunciado 531 da Sexta Jornada do Direito Civil. O que é esse enunciado? Qual é a importância dele? São vários juristas que discutem temas importantes, atuais e relevantes. E foi aplicado e incluído o direito ao esquecimento. Então ele já é um instituto reconhecido no país. E Miguel Reale, Maria Helena Diniz, Maria Berenice Dias, o casal Nelson e a Rosa Neri, todos eles participaram desse debate e da construção. Mas eu ressalto aqui que o direito ao esquecimento, ele é complexo, polêmico, delicado e ele ainda está sendo lapidado no nosso país. Agora eu vou mencionar a aplicabilidade do direito ao esquecimento. Em quais situações eu, vocês, cada um aqui poderia pleitear em busca do direito ao esquecimento? Primeiramente, eu vou remeter vocês à memória daquela famosa apresentadora Daniela Sicarelli, que teve um vídeo inserido, né, no YouTube e ela conseguiu que fosse removido, ou seja, foi mudado um vídeo inserido por terceiros, né, paparazzi, e ela conseguiu o direito ao esquecimento. Inclusive, no caso concreto dela, foi feita uma analogia com a forma como é aplicado na Espanha. Então, assim, na Europa é muito comum e corriqueiro, mas há uma certa divergência aqui no Brasil. Outro aspecto é quando há o arrependimento. Não tem como deixar de falar também na forma como a internet hoje, ela praticamente faz parte da vida de todos aqui. E como as informações, elas aparecem de forma assim, velocidade da luz, né? Não tem como controlar, não tem como ter noção da dimensão que é, porque a internet é um meio que é acessível praticamente a todos. E o que é colocado na internet
como eu vou ter a certeza de que vai ser removido ou não? Mas o direito ao esquecimento, ele aparece nesse sentido. Atos praticados antes de atingir a maioridade legal. Vocês devem se lembrar do Orkut. E quando eu tinha Orkut, eu era menor de idade. Eu tenho vergonha, né? Às vezes de alguma publicação daquela época. Então aí eu poderia entrar com o direito ao esquecimento. É um exemplo, por mais chulo que seja, é uma aplicabilidade. Porque depois que passa-se os anos, né? Há o arrependimento. E o mais visto e sério, né, é quando a imprensa divulga algo de uma figura pública, né, um famoso, e o fato divulgado, por mais que ele seja verídico, ele não tem mais correlação e contextualização com a vida daquela figura pública. E é aí que entra uma diretriz muito importante, porque eu vou expor agora os posicionamentos que são contrários. No meu estudo eu percebi que muito se falou em direito à memória e dever informar. Tanto é que no ano de 2017 foi realizado um fórum pelo STF e usaram esse título, Direito à Memória e Direito ao Esquecimento. Porque aqui eles vão, né, quem é adepto desse posicionamento, os doutrinadores, autores, enfim, eles falam de toda uma construção da memória do país, né, a identidade histórica, tudo que é relevante, ou seja, não dá para comparar um sujeito comum com, vamos supor, um político, né, que teve atos que foram de extrema importância para a sociedade. No caso, esse político é um exemplo, de forma geral, que eu estou colocando aqui. Ele não poderia ser aplicado o direito ao esquecimento, justamente por causa dessa segunda questão colocada aqui, que é a figura pública. A importância que tem para o coletivo, a importância que tem para todos terem conhecimento daquele fato. E, principalmente, quem é contra são as mídias, mídias televisivas, os provedores de internet. Ninguém quer ser, digamos que, censurado. E por que eu coloquei essa imagem de censurado? Porque é um argumento utilizado. Eles afirmam que o direito ao esquecimento, ele abre precedente para que seja, de certa forma, censurado, né, toda a opinião que é emitida, enfim. E poderia abrir precedentes também para que questões muito negativas fossem apagadas. Por exemplo, os torturadores do período ditatorial. Eles pleitearem em busca do direito ao esquecimento, né? Mas aí já entra na questão da figura pública. A seguir, eu trouxe uma frase da atual presidente atual presidente, né, do Supremo Tribunal Federal, que é a Carmen Lúcia. Embora ela não tenha declarado de forma aberta e nítida o posicionamento dela, e por conta da linha tênue que existe, né, entre o direito ao esquecimento e o direito à memória, aqui ela é bem objetiva no sentido de que a importância do direito à memória para o povo, para a nação de um país. Como vocês podem ler aqui o que ela pronunciou. Então, assim, o STF ainda não tem, digamos que, um entendimento consolidado, mas já dá indícios de que eles vão caminhar para uma posição contrária ao direito ao esquecimento. Já houve julgados, né? Um deles, muito famoso, foi da chacina da Candelária. Antes de falar da Xuxa, eu vou mencionar rapidamente, porque a chacina da Candelária foi uma pessoa envolvida e absolvida, e posteriormente o nome dessa pessoa apareceu no programa Linha Direta. Então, essa pessoa conseguiu, né, através de ação, a indenização de R$50 mil pela Globo. Esse é um exemplo de aplicabilidade do direito ao esquecimento, porque imaginem só, essa pessoa, ela foi absolvida, ela não tem a culpa no cartório. E por que é que o nome dessa pessoa apareceu num programa de televisão sensacionalista?
Então, isso causou um certo reboliço na vida da pessoa, tumulto, constrangimento, prejuízo. E quando há o prejuízo na vida da pessoa, aparecem os direitos da personalidade, o amparo, a proteção e o princípio da dignidade humana. Esse é um caso em que houve um indeferimento. A Xuxa, no início da carreira dela, coloquei até uma foto quando ela era mais novinha, porque ela fez um vídeo de cunho sexual e esse vídeo, ele aparece no site de busca. E imaginem só, ela se transformou numa apresentadora de programa infantil e o nome dela era contextualizado com pedofilia. No ano de 2014 saiu a decisão e um trecho do voto de um ministro, do Celso de Mello, foi isso: não há que se reprimir uma informação do coletivo. E pelo que eu estudei e li também, o pedido dela foi indeferido porque não houve de forma específica o que ela queria. Ela queria que fosse apagado tudo, esquecido, nunca mais falado. E quando vou trabalhar com direito ao esquecimento, eu preciso ser direta. Não, eu quero que apague isso e isso, e não de forma geral. Porque quando fala de forma geral, aí já entra nesse quesito de coletivo, da informação. Então esse foi um caso de inefetividade do direito ao esquecimento. Ela não obteve êxito. Mas, como tudo no direito tem dois lados, tem um posicionamento favorável. E aqui eu volto a falar: privacidade, intimidade, dignidade da pessoa humana, e principalmente quando casos passados que não são atuais são aplicados e causam a chamada pena perpétua, né? Aquele preconceito que a pessoa sofre ao longo da vida por conta de algo lá no passado. Superior Tribunal de Justiça, achei interessante, eu fui pesquisar a imagem da promotora de justiça e eu já não encontrei. Por quê? 8 de maio já foi aplicado o direito ao esquecimento. Mas o que eu estou falando? A promotora de justiça, ela foi supostamente envolvida numa fraude do concurso de magistratura. E o Superior Tribunal de Justiça decidiu a favor dela. Como vocês podem ver onde eu grifei, os provedores já não podem mais demonstrar essa ligação dessa pessoa. E eu encontrei a foto dela e eu achei interessante mencionar isso porque já é uma aplicabilidade recente. Outro caso também é a ex-Big Brother, a Aline. Ela participou da edição da Grazi Massafera e em janeiro desse ano ela conseguiu em sede recursal que fosse aplicado o direito ao esquecimento, porque após o contrato com a Globo, ela se recusou a dar maiores entrevistas, né? Ela quis levar uma vida tranquila, trabalha no correio, enfim. E fotos do Facebook dela foram utilizadas por um site da Globo e houve toda aquela ligação com a época que ela participou do programa. Ela recebeu o apelido de X9, ela foi expulsa com 95% de rejeição. Então tudo isso causou para ela constrangimento exacerbado. Então, em primeira instância, ela não conseguiu, mas em sede recursal, os advogados dela obtiveram êxito. E o direito penal? Com certeza, é onde eu parti do pressuposto. Por quê? Depois de 5 anos, me corrija se eu estiver errado, professor Ronaldo, não é o meu forte direito penal, mas quando a pessoa cometeu um crime, depois desses 5 anos, não é tido mais como reincidente. E o instituto familiar também aqui é a ressocialização. Por quê? A pessoa cometeu um crime, ela volta para a sociedade. E por que direito penal? O direito penal é a última raiz, ele serve para, antes de punir, reeducar, ressocializar. Então a pessoa quer voltar a ter uma vida normal, tranquila na sociedade, mas todo dia é jogado na cara dessa pessoa. Então, eu trouxe rapidamente aqui para finalizar com vocês um habeas corpus em que foi utilizado trechos do direito ao esquecimento. Porque esse senhor, 25 anos atrás, ele foi condenado e isso foi um argumento utilizado para que ele fosse condenado novamente, depois de 25 anos. Trouxe essa imagem que eu achei muito interessante, falando sobre a escrita de um novo futuro, em contrapartida sem abrir as feridas.
E o que eu atingi com a minha pesquisa? Qual foi o resultado? Ainda não há uma regulamentação jurídica exata. O principal polo passivo são esses sites e empresas. E porque eu coloquei interdisciplinaridade? Como vocês viram, é direito civil, constitucional, penal, ele abarca praticamente diversos ordenamentos jurídicos. Trabalho também, aquela pessoa, né, que não teve boa conduta no antigo trabalho, enfim. E, para concluir, eu falei da colisão dos direitos fundamentais e como isso é solucionado, porque o direito serve para solucionar os conflitos. Hermenêutica jurídica da técnica da ponderação. Mas o que é isso? É o princípio da razoabilidade, é o princípio em que o magistrado ele vai aplicar, utilizando critérios, e isso está inserido no Código de Processo Civil, 482, se eu não me engano, parágrafo 2º, quando houver esse conflito de normas, deve-se utilizar a máxima efetividade da ponderação, o sopesamento, né? O que vai prevalecer, interesse público ou privado. Não há aqui um caráter absoluto. Eu não posso dizer aqui para vocês isso é certo ou isso é errado. Até porque o meu ponto de vista pode ser diferente e é diferente do de muitos. E o que eu falei anteriormente no caso da Xuxa, deve-se especificar o pedido, o que você quer que seja esquecido, deixado de lado e removido. E, para finalizar, se a banca me permite, eu gostaria de passar um vídeo de 1 minutinho, só para frisar tudo que eu acabei de expor aqui. Só um pouquinho, não sou boa com... Tem que fechar, eu acho. Eu preciso fechar a porta. Acho que agora vai. Vai. Eu agradeço a atenção de todos e o meu muito obrigada aqui. Começa com ela, deixa eu fechar com ela. Bom, em primeiro lugar, bom dia, Gabriele, tá? Bom dia. Se eu falar que eu fiquei surpreso, eu vou estar mentindo, né? Porque eu esperava de você algo nesse sentido. Mas, mesmo assim, você ainda conseguiu se superar. Eu tive aqui, posso falar pelas pessoas que estão aqui presentes, uma verdadeira aula sobre direito ao esquecimento. Você abordou um tema novo, um tema que não tem muito material sobre o assunto. Então, diferente de outros temas, assim, que às vezes alguns alunos fazem a opção de pegar temas que têm mais jurisprudência, mais doutrinas, para facilitar a pesquisa, você foi pelo caminho mais difícil. Mas também você colheu os frutos do seu esforço. A sua apresentação foi perfeita, foi excepcional. Eu acho que em praticamente quase 10 anos que eu leciono aqui na faculdade, foram poucos trabalhos
poucas apresentações que chegaram no nível do seu. Então, para mim, eu já estou muito feliz em poder te dar essa notícia, tá? O que você traz é um assunto muito relevante, muito importante. Eu fico imaginando como a tecnologia nos favorece e, ao mesmo tempo, ela também faz com que coisas ruins possam acontecer na nossa vida. Tem tantos casos de pessoas que são filmadas, mesmo sem autorizarem o uso de sua imagem, e isso cai na rede e prejudica essas pessoas. São diversos exemplos. Um exemplo mais antigo, que foi falado inclusive numa outra banda aqui, é o caso daquela menina, Fabiola, que foi pega numa situação de infidelidade, e até hoje as redes sociais trazem a imagem dela como se, parabéns, hoje faz tantos anos que Fabiola traiu o marido, e trouxe o estigma para essa pessoa que não reflete a realidade dela, mas que é lembrado constantemente. Teve um caso mais recente agora de um vídeo que prejudicou uma menina que é enfermeira, porque eles tinham saído de uma festa, ela estava namorando um rapaz no automóvel e alguém aproveitou da situação para filmar os dois ali e depois identificam a pessoa, jogam na rede e isso causa um constrangimento. E está aqui a Jamile, que é uma excelente psicóloga, tem conhecimento disso, que dependendo da situação a pessoa pode levar a pessoa até ao suicídio. E aí fica essa situação, né? Será que nós não podemos utilizar desse fundamento, desse direito, para evitar esse tipo de situação? E aí você traz esse ponto de vista muito interessante e traz o outro ponto de vista do interesse público também. Como é que fica isso em relação à questão estatal, à questão histórica, a possibilidade do medo de uma censura que todo mundo tem? Então o seu trabalho aborda os pontos de vista, traz o pró, traz o contra e finaliza de maneira sensacional. Eu não tenho nenhuma pergunta para te fazer, eu só tenho que te dar os parabéns, porque o que eu fiz hoje aqui foi aprender com você. Tá? Parabéns. Estou satisfeito, professor. Obrigada. Gabriele, parabéns. Parabéns, meus mais sinceros parabéns. A apresentação foi muito boa, muito boa. Mas eu tenho umas considerações para falar sobre o seu trabalho, Gabriele. Gabriele, a sua tradução para o inglês está perfeita. Está linda. Quando eu li Collision of Fundamental Rights, escrito perfeitamente, eu falei, meu Deus, que graça. Maravilha. Isso é uma coisa rara, Gabriele. Meu pai, nós não podemos colocar lá. Quanto à sua escrita, você utilizou de linguagem científica, você utilizou citações nos momentos certos. Existem algumas faltas de recuo na citação, mas esse detalhe ínfimo, você colocou um problema muito amplo na sua colocação, me deixou muito preocupado, porque quando eu estava pesquisando os limites da liberdade de expressão, eu falei, putz, só tem artigo em inglês, só tem livro em inglês. E você respondeu todas as suas perguntas na conclusão. Gabriele, parabéns. Obrigada, muito obrigada. Bom, sou suspeito, né? Mas eu tenho que fazer as ponderações aqui. Eu fico muito feliz com o resultado. Eu pude ver nascer essa inquietação sobre o tema de muita relevância, tema de importância assim, ímpar, né? Pelo contexto social que nós vivemos hoje, com tanta exposição, às vezes espontânea, às vezes não tão querida, mas imposta por algumas situações. E você trouxe aí para o debate uma situação que não é pacificada, né? Uma situação que existe muita divergência. A título de contribuição pelo que você pesquisou, pode falar para nós aqui, na sua opinião, quais seriam então uns pontos de destaque que você daria para que pudesse aplicar o esquecimento de fato? Você colocou ali a questão da figura pública, não poder ser e tal, mas assim, o que de fato daria um peso maior para você poder embasar enquanto uma advogada que estaria tentando defender o interesse do cliente, né? Para demonstrar isso para nós, assim, até como uma ferramenta futura para ser aplicado isso, né? Com mais propriedade, porque muitas das vezes as pessoas nem imaginam ou pensam nessa possibilidade porque acreditam que é uma coisa que não tem solução. Porque pensar, caiu na rede, acabou.
E não é bem assim. Ontem nós tivemos um sobre a questão da pornografia, né? Na qual não foi consentida, e teve um debate aí bem interessante sobre essa temática, né? E você trazendo agora a questão do direito ao esquecimento, entra aí uma indagação. O que você poderia arguir, assim, enquanto uma profissional que já está, né, quase lá, né? Poderia passar para a gente? Então, o perfil do meu cliente, antes de mais nada, ele é um cliente comum ou ele é um cliente de figura pública? O cliente comum eu utilizaria dos fundamentos jurídicos do direito da personalidade. Eu utilizaria das jurisprudências, né, casos similares, e principalmente eu bateria em cima da tecla da intimidade, da honra, porque a honra ela é subjetiva e objetiva. Entra aí na questão a minha reputação, a minha imagem, o legado que eu venho construindo. Tanto é que a honra ela é até pós-morte, né? Um exemplo muito famoso, o Garrincha. Na biografia dele, a esposa e a viúva e as filhas pediram para retirar um trecho, porque ele é um jogador de futebol e o trecho no livro falava sobre um atributo físico dele que não tinha necessidade de estar sendo exposto. Então, como meu cliente comum, eu utilizaria dessas situações. É uma pessoa que não tem... É interesse público ou curiosidade pública? Entendeu? Você responde o teu juiz. E se for uma pessoa de figura pública, é um fato histórico ou não? Eu iria partindo desse pressuposto, caminharia por essas diretrizes e analisando até mesmo como é tratado no exterior. Porque embora haja diferença no nosso país para a Europa, é um exemplo de desenvolvimento, né, no direito. Então eu iria por esse caminho. Muito bem. Ontem, inclusive, o Dr. Ronaldo apresentou uma situação de manifestação do Ministério Público, né, em relação à validade do casamento homossexual. Fiquei pensando, o que o Ministério Público tem a ver tanta coisa importante para estar lidando, vai ficar questionando a opção sexual das envolvidas, né? Então, assim, parabéns pela pesquisa, realmente aqui merece você investir no tema e dar sequência. Intercontinental está chegando, Fortaleza, Academia Brasileira, né? Por favor, não deixe passar. Tá bom? Justamente esse ponto que eu queria tocar com você também. Você deve continuar desenvolvendo essa pesquisa, porque você tem potencial para fazer as publicações científicas e quem sabe aí até uma obra sobre esse assunto, hein? Nada. Obrigada. Não. Obrigada, muito obrigada mesmo. Por favor, dá um autógrafo, né? Depois de ficar famosa aí, né? Vamos pegar o autógrafo.